Meus irmãos, boa noite. Graça e paz. Nós estamos felizes por estarmos aqui em Guarujá pela primeira vez, junto com o pastor Heber, a sua esposa Vinícius, Santo Varão, desde sexta-feira que a gente está desfrutando desses momentos bons com os irmãos aí nas casas, em alguns outros cultos. Eu vim para cá e estamos desfrutando dessa graça que é de vocês e que é do sertão. Bendito seja Deus. João 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou. Eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros:
trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O evangelho precisa ser pregado. Primeiro para alcançar as pessoas. E para alcançar as pessoas no seu estado. E para alcançar as pessoas no seu lugar. Evangelho é boas novas, todo mundo sabe disso. Só é boas notícias quando chega a tempo. Vamos repetir. O evangelho é boas novas. Só é boa notícia quando chega a tempo. O evangelho nunca seria boas notícias para esta mulher se Jesus não encontra ela na beira do poço. E o evangelho só é evangelho porque ele é pregado a partir do ambiente do pecador. Nós temos problemas, irmãos, com o pecador. Porque a gente só acha que Jesus só perdoa os pecados pequenos. Dos outros. E os pequenos. Então a gente tem preconceito com a prostituta, tem ou não tem? Tem preconceito com o ladrão e tem preconceito com o que mata. A gente não se aproxima deles exatamente porque a presença de Deus na nossa vida é curta e pequena. E se é curta e pequena, a compaixão do nosso coração é 0. Porque quem traz compaixão para o nosso coração para amar os pecadores é Jesus, se nós tivermos comunhão com Ele. Então, o evangelho, Paulo diz que é o poder de Deus, o poder para a salvação de todo aquele que crer. E é interessante também que falta na gente a autoridade de Jesus Cristo para comunicar aquilo que é poderoso de maneira simples. Então a gente quer sofisticar, porque a nossa deidade caída, confusa, quer se misturar com a simplicidade do evangelho. Então o evangelho, irmãos, é poder de Deus, porque ele é boas novas, mas ele precisa chegar na hora certa. Essa mulher samaritana está na beira do poço. Jesus deixa a Judeia e vai para Samaria. Ele deixa e vai ter com a Judeia, no verso número 3, deixando a Judeia, retirou-se outra vez para a Galileia, e era-lhes necessário atravessar as províncias de Samaria. Qual era o alvo de Jesus? Encontrar essa mulher. Aí Jesus tem sede. É meio-dia em ponto. A mulher foi buscar água, meio-dia em ponto. Exatamente, diz os que pensam, porque ela não podia ir no outro horário. Era uma mulher prostituta que já tinha se prostituído com vários homens, e é bem provável que já tivesse tomado o marido também de algumas mulheres. Então ela já andava no esconderijo. Mas Jesus, que conhece os corações dos homens, estava esperando ela na hora exata para levar as boas novas e as boas notícias, porque era ideal ir naquela hora. Jesus tem sede e chega para a mulher e diz: ei, me dê um pouco d'água. Eu disse de manhã, irmãos, que a comunicação é uma das maneiras da gente ser piedoso. Me dê um pouco d'água. Aí Jesus disse, quando Jesus pede água para ela, aí a mulher se vê com outro paradigma, que foi os homens que botaram e não Jesus. Aí a mulher disse: oxente, e como é que o senhor, sendo um homem, além de homem, que não pode, a segunda coisa, ainda sendo judeu, que é pior ainda, pede algo a mim, a uma mulher, e ainda samaritana. Nós somos crentes, salvo Jesus, santo como ele é,
tendo, como disse Paulo em Filipenses, os mesmos sentimentos que houve também em Jesus. Me fiz de tolo para com o tolo, de sábio para com o sábio. Qual foi o fim? Comunicar a Jesus Cristo de Nazaré, tanto ao sábio quanto ao doido. De alguma maneira, eu quis que Cristo fosse anunciado tanto a um quanto aos outros. Essa é a arte de se pregar o evangelho. Quem muda as pessoas, irmão, não é o nosso discurso. É o evangelho que pregamos. É quem cai dentro dele e confecciona a mudança nele. Sem peso. Aí Jesus me deu um pouco de água. Aí a mulher diz essas indagações que eu trouxe. Aí Jesus disse, ó, se tu conhecesse o dom de Deus, tu me pediria água. E eu ia dar água para tu viva. Água viva. Fluente. No sertão, quando a gente vem com sede, e os açudes estão cheios, agora a gente vem com 3 anos de seco, os açudes estão secos. Mas quando tem água e a gente está com sede e precisa beber e está longe da casa, a gente tira a roupa e mergulha no açude. A água de cima é quente, agora de baixo é bem geladinha. Aí Jesus comunica uma coisa espiritual na linguagem da mulher. Se você conhecesse o dom de Deus e você soubesse quem está lhe pedindo água, você me pediria e eu te daria água viva. Aí a mulher disse, oxente, o poço é fundo, tu é maior do que Jacó. Porque você não está tendo vasilha para tirar nem a quente para você beber. Como é que você vai me dar água funda? Aí Jesus filosofou com ela. Se eu der para você, daqui eu vou dar. Se você me pedisse, eu daria. E você nunca mais teria sede. Os irmãos compreendem o negócio? Quando Jesus disse assim, nunca mais, a mulher disse, pronto, acabou o sofrimento. Eu não vou precisar nunca mais vir para a beira desse poço, meu dia em ponto. Aí a mulher disse, então eu quero. Ela acreditou em Jesus, pensando que Jesus ia dar água no poço. Aí Jesus disse, onde está o teu marido? Ela disse, não tem. Aí Jesus disse assim, você mentiu a vida inteira. É isso que Jesus quis dizer. Mas nisto, você falou a verdade. Porque você já teve 5 e agora o que você tem não é seu. Guarujá está esperando que a igreja de Jesus Cristo aqui, a presbiteriana, que é uma igreja séria, de gente crente, que lê Bíblia, que tem valores cristãos fenomenal, glória a Deus, confecciona esses valores e comunica, como disse o pastor Jeremias, de maneira exponencial, para encontrar o opresso, o pecador, para que eles sejam libertos. Jesus pode libertar o pecador, e libertar ele da maconha, libertar das drogas, libertar do fumo, libertar do homossexualismo, eu ia chamar outra coisa, e Jesus pode fazer, porque ele é Deus, e agindo Deus ninguém impede, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Chama o teu marido e vem cá. Aí a mulher compreende, diz, não tenho. E aí começa uma segunda coisa. Disse a mulher, veja que tu és um profeta. A mulher, Jesus identificou mentira na mulher. A mulher quebrantada, querendo Deus, não fica com raiva de Jesus, muito pelo contrário. Se eu vejo que tu és um profeta. Mas os nossos pais, aí a confusão religiosa. Diz que tem que adorar lá em Samaria e outros estão dizendo que tem que adorar lá em Jerusalém. Aí Jesus disse, é bem verdade que a salvação vem dos judeus. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. Mas deixa eu dizer outra coisa. Libertadora. A hora vem, e já chegou, que nem em Samaria e nem em Jerusalém, nenhum dos dois, mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai o adora. Mas nós estamos legitimando uma maneira de louvor na igreja. De que maneira a gente tem que louvar a Deus? De paletó e gravata. Não pode louvar a Deus de short. Não pode louvar a Deus de cabelo grande. Não pode. Quem foi que disse que não pode? Se a hora vem e já chegou, em que esses mecanismos que eram poderosos naquele dia, impediu o povo de louvar a Deus. Agora Jesus quebra e diz, ó, já veio. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O evangelho precisa ser pregado para libertar as pessoas. E segundo, ele precisa ser quebrado, pregado, para quebrar o paradigma religioso miserável que está escravizando as pessoas. E eu penso que a religião, por causa disso, tem acabado com o mundo. Porque está todo mundo pregando o seu dogma, a sua religião, e está todo mundo se matando por causa dessas besteiras, e Jesus não está nem aí.
Ele foi para Samaria comunicar lá a pecadora. Ele pode comunicar a você que está ouvindo no culto e a você que está ouvindo pela internet ou vai ouvir. Ele é o Senhor da sua vida, Ele nunca vai lhe repreender. E o que é que acontece, irmãos? Aquela mulher agora cheia do novo nascimento, cheia de Deus, aquela mulher se torna uma missionária. E ela vai para Samaria, glória a Deus, anuncia. Primeiro ela deixa o cântaro. Quando ela bebeu a água, ela entendeu que ela não tinha mais necessidade de ir àquele poço, pelo menos. Porque ela foi tomada de uma água muito mais poderosa do que a do poço. E o que foi que ela fez com o cântaro? No verso de número 28. Deixando ela o cântaro. Essa noite você precisa deixar o cântaro. Faz muito tempo que você aceitou a Jesus, mas ainda anda com a lata na mão. Deixa a lata. Conta-se uma história que houve um aniversário no palácio. E o rei botou assim um nome, assim, todos são convidados. Diga comigo, todos. Aí o mendigo passou, quando viu aquele convite, disse, se é todos eu vou. Aí quando chegou na porta do palácio, foi barrado. Você aqui não pode entrar não, tem que ter festa de gala. O mendigo disse, é propaganda mentirosa. Porque está dizendo que todos são convidados. Chama-se o rei. O rei manda o mendigo entrar, veste o mendigo de veste de gala e deixa o mendigo como um príncipe. Aí o mendigo volta com a estilanga dele na mão, com a roupa velha na mão, senta-se na mesa com a roupa velha na mão. O rei disse, ei, você não precisa mais de usar isso não a partir de hoje. Ele disse, não, lá no mundo da gente, quando a gente ganha uma roupa, sustenta a velha. E não pode comer no palácio, não pode desfrutar das comidas boas do palácio, por causa da roupa velha, da estilanga, da miséria. Deus já te vestiu de príncipe. Deus já purificou os teus pecados. Jesus já te libertou. Mas você ainda está com a estilanga na mão. A estilanga é o resto da roupa rasgada. Esse resto de roupa é o ódio do seu coração. É a intriga. É o disse-me-disse. É o espalatório. É a murmuração. Você está bom de jogar a estilanga fora hoje. Deixar o cântaro. Diga amém. E anunciar o que Jesus Cristo fez na terra. Para o louvor da sua glória. Louvado seja Deus. Aí a mulher vai para os samaritanos e diz, ei, vocês viram todos que nós encontramos quem? Um Messias. E toda a galera de Samaria desce a ter com Jesus. E o texto que nós lemos, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em virtude de que, irmãos? Do testemunho da mulher, que era anunciada e disse, tudo quanto eu tenho visto. Sabe o que é que o povo está esperando dos irmãos e da minha vida? Testemunho. A igreja não precisa estar gastando dinheiro com folheto para os irmãos saírem de casa em casa, dando folheto para o povo jogar no lixo, não. A igreja primitiva não gastava dinheiro com folheto. Eles estavam juntos, acreditavam no que o pastor dizia, que era o apóstolo, comiam com alegria suas refeições, oravam com sigileza de coração. Enquanto isso, a igreja crescia e contava com a simpatia de todos. Em virtude do testemunho da mulher. A mulher ainda não era pregadora. Ela só chegou lá dizendo, eu vi o Messias. E quando eles vieram também, eles creram em Jesus Cristo. E disseram para a mulher, e diziam à mulher, já agora, não é porque dissestes a nós que cremos. Pois nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. O evangelho existe para desmanchar as maldições. Quebrar os paradigmas e fazer que as pessoas sejam felizes. Por isso que quando Jesus percebe que as religiões estavam botando julgo demais nas pessoas e que o povo aparentemente tinha Deus, mas não tinha, Jesus disse em Mateus 28:11. Quer que disse? 11:28. Vinde a mim, vamos repetir. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para as vossas almas. Jesus disse, se eu der a água para você, mulher, vai forjar uma fonte dentro de você. E essa fonte vai pular para a vida eterna. Todos nós já temos essa fonte. Quando essa fonte jorrar, você pode até ter depressão, você pode até ter luta. Mas a alegria que jorra dentro de você é muito maior do que as lutas. E você pode viver sem o jugo do mundo, mas com o fardo de Jesus Cristo, que é leve e suave. Que Deus nos abençoe.